Fala pessoal, tudo tranquilo? Um dos maiores laterais direitos de todos os tempos, um cara vencedor por onde passou que tinha tudo para ter ficado no meio do caminho. De rejeitado a capitão campeão do mundo, o eterno Cafu. Marcos Evangelista de Moraes nasceu no dia 7 de junho de 1970 em Itaquaquecetuba, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Jogava como lateral direito. Entre correr para pegar uma pipa e outra, o futuro craque ia desenvolvendo sem saber uma de suas principais qualidades, o preparo físico. Dentro da família, o futebol já era uma paixão entre todos. Inclusive, Marcos por várias vezes chegou a ir ao Morumbi para assistir ao São Paulo jogar, e o amor pelo esporte só aumentava. O então volante Marcos não recebeu apenas um não, porém 9 vezes ele fora reprovado nas peneiras em que passou. Ele tentou o Itaquaquecetuba Atlético Clube e na equipe da terceira divisão conseguiu a sua primeira oportunidade. Por lá, Marcos virou Cafu e começaria a mudar a sua sorte. Como ele jogava como volante vez ou outra como ponta direita, muitos o comparavam tanto pelo estilo de jogo como pela aparência física a Cafuringa, folclórico ponta do futebol brasileiro. Com o tempo, o novo Cafuringa passou a se chamar Cafu, e assim ele ficaria conhecido em todo o futebol mundial. Cafu e outros dois amigos foram fazer testes no São Paulo Futebol Clube, e no ano de 1988, os três entrariam para a base do tricolor paulista. O dia era 24 de setembro de 1989, e Cafu estrearia pela equipe profissional de São Paulo em um amistoso no Japão contra o All Nippon Airways. O São Paulo Futebol Clube conquistava o seu terceiro título nacional e Cafu erguia o seu primeiro troféu. Em 1992, veio um dos melhores anos de sua carreira. O São Paulo levantou a taça mais importante do futebol sul-americano pela primeira vez em sua história. Graças a esse título, o São Paulo pôde disputar o Mundial de Clubes e no dia 13 de dezembro, Barcelona e o tricolor paulista fariam a grande final. Cafu e seus companheiros pintariam o mundo de vermelho, preto e branco pela primeira vez. Em 1993, as coisas não mudariam. Pelo placar agregado de 5-3, o São Paulo derrotaria a Universidade Católica e conquistaria também o bicampeonato da Libertadores da América no mesmo ano. Após 4-2 nas penalidades, a equipe de Cafu levantaria a Recopa Sul-Americana, tendo Ronaldo perdido um pênalti pelo Cruzeiro. Após 2 empates, o soberano ganharia do Flamengo por 5-3 nas penalidades e levantaria mais um troféu, o da Supercopa da Libertadores. E no dia 12 de dezembro, viria o bicampeonato mundial após um 3-2 sobre o timaço do Milan, fechando 4 troféus no ano. No dia 12 de janeiro de 95, Cafu fora vendido ao Real Saragossa da Espanha por 3 milhões e 600 mil dólares. Apesar do pouco tempo em que ficou na equipe de La Romareda, ainda deu tempo de levantar mais um troféu. Derrotando o Arsenal da Inglaterra por 2-1 na finalíssima, o Saragossa conquistou a Recopa Europeia, o que marcou o primeiro título do lateral no velho continente. A Parmalat colocou o Cafu na equipe gaúcha do Juventude, por onde ele jogou em 2 partidas. Em junho, após terem pago a multa, Cafu pôde enfim assinar com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Pelo Palestra, o craque jogou por apenas 2 anos e levantou somente uma taça. Em 1997, Cafu retornou à Europa, desta vez para atuar na equipe da Roma. Pelo time da capital italiana, foram 5 anos e mais de 200 jogos e apenas 2 títulos, porém um deles foi muito mais que especial. Fechando 75 pontos, 2 a mais que a Juventus, os Giallorossi conquistaram o seu terceiro scudetto italiano. Em 2003, o brasileiro sairia da capital e foi atuar no Milan, também da Itália. Logo de cara, Cafu conquistou o primeiro dos 6 títulos que ele viria a ganhar pelos rossoneiros, a Supercopa da UEFA, batendo o Porto por 1-0 com o gol do lendário atacante Andriy Shevchenko. Na temporada 3-4, o Milan conquistou o campeonato italiano, fechando 82 pontos e 25 vitórias. Na temporada 2006-2007, o Milan teve a oportunidade perfeita de devolver a vergonhosa derrota de 2 temporadas atrás, na final da Champions League.
Mais uma vez, Liverpool e Milan estavam frente a frente, porém, ao contrário de Istambul, o Estádio Olímpico de Atenas teria um desfecho diferente. Após 2 gols do atacante Filippo Inzaghi, o clube italiano conquistou sua 7ª Champions League e Cafu levantaria o maior troféu de clubes do planeta. No mesmo ano, Cafu conquistaria ainda a Supercopa da UEFA, após uma vitória por 3-1 sobre a equipe espanhola do Sevilha. No final do ano, Cafu levantaria o seu 3º título do Mundial de Clubes, tendo batido desta vez o Boca Juniors por 4-2 em Yokohama. Apesar de relutar em se aposentar, em maio de 2008, Cafu atuou pela última vez e o jogador que sempre for exemplo dentro do gramado passaria a integrar a história do maior esporte do mundo. Pela seleção brasileira, a primeira das 142 partidas dele pela seleção ocorreria no dia 12 de setembro de 1990, a derrota por 3-0 para a seleção espanhola. Na Copa de 94, Cafu participou da campanha vitoriosa da seleção brasileira nos Estados Unidos, o que marcou o tetracampeonato brasileiro. O ápice de sua carreira pela seleção foi a Copa do Mundo de 2002. Ficando em primeiro no grupo C, o Brasil passaria ainda pela Bélgica, pela Inglaterra, pela Turquia, até que no dia 30 de junho, Alemanha e Brasil chegariam à grande final. Após 2 gols de Ronaldo, a seleção brasileira conquistava o pentacampeonato mundial e Cafu levantava o troféu como capitão da seleção canarinho. Valeu, amigos, por terem ficado conosco até agora. Tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal a crescer. Se não for inscrito, se inscreva e não se esqueça de ativar o sino das notificações. Deixe sempre aqui embaixo o seu comentário, o que você achou do vídeo, onde precisamos melhorar. A sua opinião é o que faz com que o canal cresça a cada dia que passe, beleza? Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!